bem com vocês? Porque comigo está tudo ótimo. Então, gente, a gente mais no canal que eu vou estar mostrando como eu faço meus icons, né? Eu vou estar mostrando como eu faço meus icons, né? Porque, assim, gente, eu não vou estar ensinando porque eu não sei fazer icon direito. Quase todos os icons eu faço ficam em cagaço. Então, gente, eu espero que vocês gostem do vídeo. Se vocês gostaram, deixa o like aqui embaixo. Comente o que vocês acharam de vídeo e sugestões de vídeo que eu tô meio sem ideia, tá bom, gente? E, gente, o aplicativo que eu vou usar pra fazer o My Icon, né, vai ser esse Ibisprint, né, eu não sei como se pronuncia o nome desse aplicativo. A gente vai estar usando esse, o PixArt, né, e o Pinterest. A gente vai estar usando pra pegar as meninas coreanas, fotos das meninas coreanas, né. E o primeiro aplicativo que a gente vai usar vai ser o Pinterest, né, pra pegar a foto. E pra aparecer as meninas, você precisa pôr meninas coreanas, né. Você pode fazer com meninas tumbas, né. Você pode fazer o que você quiser, mas o mais legal fica com menina coreana, né? Aí tem várias fotos, vai ter várias fotos de meninas coreanas. Aí você só escolhe, tá bom, gente? Eu já escolhi a minha. E o segundo aplicativo que a gente vai estar usando vai ser o Pinterest. Sim, o Pinterest, gente. Que a gente vai estar usando o Pinterest pra gente embaçar a foto, né? Eu não sei como se embaça a foto muito bem, mas, tipo assim, eu vou embaçar a foto do jeito que eu sei, né? Porque eu não vi nenhum vídeo pra fazer o icon, né? Aí você vai ficar no meizinho, né? E vai escolher sua foto. Gente, eu já que peguei a foto da menina que eu vou fazer dessa coreana. E, gente, pra você embaçar a foto, você vai ter que ir aqui em forma. E vai ficar aqui embaixo, né? Nessa gotinha d'água. Pra gente que aqui negociar. Vai ficar aí embaixo nessa gotinha d'água, né? Aí você vai ficar aqui nesse redondo, vai diminuir. E, gente, eu costumo deixar no 8, né? Que eu acho que é bom. Eu vou deixar no 6, né, gente? Aí eu vou deixar essa bolinha aqui, você vai ficar em ok. Vai ficar embaixo de novo, vai ficar na bolinha novamente. Vai deixar no total que você deixou, eu tinha deixado no 6. Vou deixar no 6. E olha, gente, vai ficar aqui pra mudar, né? Não aparece muito bem, mas a bolinha, o embaçado não tá desse lado, tá aqui dentro do buraquinho, né? Aí você vai deixar no lugar que você não colocou embaixo, né? Vai diminuir. Gente, deixa eu ver se ficou bom. Acho que ficou bom, né? Essa foto vai ficar assim, embaçada. Ficou meio ruim, mas tudo bem, relaxa. Aí você vai ficar aqui nessa setinha, né? E vai ficar aqui em salvar. Em salvar as fotos no seu dispositivo. Aqui, salvo na galeria. E o próximo aplicativo que você vai estar usando vai ser o Bispace. Não sei, gente, como se pronuncia o nome. Desculpa se estiver pronunciando errado, mais uma vez. Aí você vai entrar no aplicativo. Vai vir aqui em minha galeria. E isso aqui é um icon que eu tô tentando fazer com lista, que é a foto do canal. E essas coisas que o like mais pra baixo que eu tentei fazer. Você vai ficar aqui nesse maisinho, gente, pra escolher essa foto, tá bom? Vai escolher um por um. E vai vir nessa folha branca. Aí pra você editar a foto, você vai ter que vir aqui nessa câmerazinha. Aí vai estar direcionando pra sua galeria. Aí depois que você já pegou essa foto, vai vir pra cá. Aí aqui você ajeita a foto do jeito que você quer. Eu vou estar ajeitando a foto. Eu vou deixar desse jeito, gente. Eu acho que ficou bom, né? E vai estar clicando aqui em OK. Você vai estar puxando essa fotinha pra baixo. E vai estar clicando aqui, né? Deixar aqui. E vai começar a fazer seu icon, né, gente? E pra deixar o pincel fino, pra deixar o pincel assim grosso, você vai ficar aqui nesse dedinho. Vai ficar aqui, vai ativar essa função. E vai arrumar isso aqui, né? Isso aqui eu costumo deixar no 82. E esse daqui de baixo eu costumo deixar no 87. E, gente, você pode deixar esse daqui do jeito que você quiser, mas é o jeito que eu quero, que eu gosto de deixar, né? E, gente, a gente vai começar a fazer seu icon. E o pincel, gente, eu costumo deixar ele branco, né? Branquinho. E, gente, olha como o pincel vai ficar legal. Olha, vai ficar assim, muito fofo. E se não tiver que seguir coisado, vai ficar assim, um pincel normal, grosso, né? Vai ficar daquele jeito fininho. A gente começa a fazer o nosso icon, gente. Pra mim ela não tem cílio, então eu vou fazer os cílios dela. Eu vou deixar no preto, né, pra fazer os cílios. Eu vou diminuir o pincel e vou começar. Nossa, gente, o pincel ainda tá muito grosso. Gente, eu não sei fazer cílios, é muito difícil. O pincel tem que deixar bem fininho. Ui. Ó, eu já manchei ali o bagulho. Gente, esse vídeo vai ter 1 hora só de eu fazendo o cílio mesmo, que eu não sei o que fazer. E eu sou perfeccionista, gente. Sou muito perfeccionista. Meu Deus! Gente, fica no lixo.
Tá muito pequeno, meu Deus. Tem que fazer um cílio desse tamanho, gente. Brincadeira. Gente, quando eu fico sem paciência, eu faço negócio tudo cagado. Gente, eu acho que eu vou deixar ela sem cílios, sabe? Porque o negócio que eu tô fazendo tá ficando muito cagado, gente. Aqui, eu vou tentar fazer os cílios, né? Normal, aqui. Acho que tá ficando legal isso daqui. Essa parte eu deixo um pouquinho menor. Gente, eu acho que eu vou deixar assim mesmo, que eu acho melhor. Porque a gente tá ficando muito cagado isso, sério. Eu vou deixar assim os cílios, né? E agora eu vou deixar puxando branco, né? Que eu vou começar a contornar. Fazer um negocinho aqui da boca. Depois fazer um negocinho aqui do nariz. Exatamente, gente. Meu Deus! Vou deixar aqui no 1.9. Que eu acho que é muito grosso. Vou deixar no 1.5, que é bom. Não é tão grosso. Ficou torto. Eu tenho que eu faço o negócio ficar torto. Vai ficar assim. Eu ajeito a boca. Aí eu vou ajeitar aqui, tá bom, gente? Aí você vai ajeitando, né? Fazendo do jeito que você quiser. Vai contornando. Amei, gente. Parece até que ela tá dando um sorrisinho. Não ficou tão bem. Deixa eu só deixar daqui não, porque desse lado não tá ficando muito legal. Então eu vou deixar desse lado, porque desse lado não tá ficando muito legal. Vou fazer esse negócio aqui desse lado e vou fazer. Claro que não podia faltar, gente, meus dentinhos. E aqui eu vou deixar aqui uma contornada. E agora, gente? Ai, gente, clicando no bagulho. Eu vou pegar aqui nesse conta-gotas, né? E vou deixar uma cor aqui, né? Bem clarinha pra colocar na boca dela. Gente, eu quero uma cor clara. Tá ótima essa cor. Agora eu vou aqui deixar mais branco. Aí tá indo por cima, né, meu amor? Aqui, não, a gente tem que ser na cor da boca dela. Pronto. Aí eu vou aqui, vou mudar de pincel. Eu vou clicar nesse maisinho. Ok. Aí eu vou aqui pra cima. Não, pra cima não. Gente, cadê aquele pincel aqui? Eu vou achar o comercial, né, pra liberar esse pincel. Mas aqui, gente, já assisti o comercial. Agora eu vou... Eita, Deus. Vou diminuir o pincel. E, gente, não gostei desse pincel, porque esse pincel é meio que... Gente, deixa eu ver esse pincel aqui. Fazer um negócio aqui legal. Vou diminuir. Ah, gente, esse pincel dá pra fazer aqueles negocinhos aí a pouco. Eu gostei, gente. Aqui. Vou apagar essas cagadas que eu fiz. E pronto. Né? E, gente, a gente tem que achar um pincel que me agrade, né? Pra mim fazer um sombreado. Esse aqui também não é bom. Gente, eu vou voltar aqui pra esses pincel pra ver se eu acho. Um pincel aqui em cima, olha. Esse daqui. Eu gosto de fazer. A gente diminui assim. Não diminui tanto, diminui um pouco e passa, né? Um pouquinho na boca dela. Pouco a gente aumenta. Não aumenta tanto assim, não. Aumenta só. Não aumenta pouco assim, não. Aumenta um pouco e faz. Meu Deus, tá ficando preto. Tem que ficar rosado. Faz esse lado aqui da cor dela. Gente, peleiras.
Gente, eu achei que ficou fofo, já gostei. Então tá ótimo. Vamos mudar de pensar. Eita, gente, o negócio ficou preto. Por que ficou preto? Pelo amor de Deus, que eu não gosto de preto. Mentira, gente, eu gosto. Então, vou pensar aqui, assim. Gente, a gente vai ficar assim mesmo. Agora eu vou voltar pra coisinha, né? E vou deixar no branco. Vou coisar aqui de novo que eu tinha tirado. Vou fazer umas lágrimas, gente. Peraí que ainda não tá no meu pincel. E vou fazer umas lágrimas. E, gente, eu não sei se eu contorno essas lágrimas ou deixo assim mesmo. Acho que eu vou deixar assim mesmo. E aqui eu vou fazer um coraçãozinho preto. Tiro aqui no meio do pincel. Faço um coração. E aí, gente. Desculpa se não tá falando nada, tá bom, gente? Pelo amor de Deus, esse coração ficou muito feio, gente. Tem que ser um coração pequeno. Gente, eu não sei o que significa a palavra pequeno, que eu faço tudo grande. Eu não presto pra fazer desenho, não. Porque eu faço tudo grande. Pelo amor de Deus. Eu deixo assim, eu vou ligar o pincel. Acho que ainda tá muito grande. Vou fazer um pequeno aqui. Aí, eu boto aqui o outro pincel pro branco. Aí eu diminuo o pincel, boto no preto e dou uma contornada. Gente, ficou meio cagado, então vou dar uma ajeitada. Acho que vai ficar assim mesmo, gente. Acho que gostei. Eu vou ligar aqui o negócio e vou tentar fazer uns cílios, né? Os cílios não, porque eu já vi que cílios não vai dar certo. Eu vou tentar fazer um olhinho de gato, né? Acho que eu gostei de fazer um negócio assim, gente. Acho que talvez depois fazendo desse lado eu tô fazendo uma coisinha preta mesmo. Gente, eu consigo fazer uma coisa daquele lado, só consigo fazer daquele lado, não consigo fazer do outro. Acho que ficou bom. Não, não ficou bom. Eu nem tô reta, né, gente? Não é um negócio nem tão reto. Acho que só fazer desse lado mesmo. Acho que assim tá bom. E, gente, eu acho que vou deixar assim mesmo. Tá, gente? Eu disse que eu não sei fazer icon, que fica uma merda. Os icon que eu faço não dá certo. Eu sou um desastre pra fazer icon, tá bom, gente? Gente, eu acho que eu vou deixar assim mesmo. Ficou simples, né? Mas ficou assim, eu gostei. Eu gostei até, né? Então, acho que eu vou fazer um negócio aqui, gente. Pensei num negócio que eu acho que vai ficar bom. Aqui eu vou nesse pincel. Vou deixar nesse rosa. Realmente, né? Max, acho que não dá pra fazer. E, gente, desculpa pelos barulhos, tá bom? Que é a notificação do meu celular. Só pra um negocinho assim, pra deixar o negócio fofo. Né? Tira essa parte. Gente, eu acho que eu gostei, viu? E olha, gente, eu sou um desastre pra fazer esses bagulho. Né?
gente, acho que eu vou deixar assim. É pra você salvar, você vai ficar aqui, olha, gente, setinha. Eu guardar com PNG transparente, né? Aí sempre guarda assim. Aí depois a gente vai dar o PixArt novamente. Aí depois se você foi lá, pegou sua foto, você vai clicar aqui em adesivo e vai adicionar um adesivo. A gente vai precisar pro morango, né? Porque eu tô a fim de colocar um moranguinho na bochecha, né? Esse morango. Eu vou ver se eu acho um morango que me satisfaz, né? Aqui, esse aqui, olha, gente. Agora só esperar carregar. A gente carregou. E agora eu vou diminuir. Vou colocar tortinho, né? Diminuir aqui ele. Vou diminuir a opacidade dele, né? E vou aqui duplicar. Quando eu coloco aqui. Aqui eu coloco mais pequeno, né, gente? E você, bebê? Aqui, gente, eu acho que eu vou deixar assim, olha, eu acho que ficou bom, né? Não sei se ficou muito bom, mas eu gostei. E, gente, eu resolvi colocar esses coraçãozinhos, eu achei que ficou super fofo. E, gente, ficou assim, desse jeito. Ficou assim, meu arco. Até que eu gostei do resultado final, gente. Então foi esse o vídeo, gente. Espero que vocês tenham gostado. Já vou deixando seu like aqui embaixo se você gostou do vídeo. Um beijão e tchau, tchau!